Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa, estamos à frente aqui do nosso Mandcast. Vocês já estão acostumados aqui no nosso Mandcast a falarmos sobre temas de saúde, na medicina, na odontologia, mas a saúde ela engloba muito mais coisas do que apenas os temas de odontologia e de medicina. E um desses temas que permeia muito a nossa saúde, a nossa vida, é a ecologia, a biologia, os animais, as plantas, o nosso planeta. Então nós vamos falar sobre isso hoje, com uma pessoa muito especial, um cara que já viajou quase que o mundo inteiro e tira fotos incríveis e tem experiências inusitadas para contar aqui para a gente sobre exatamente esse tema. Como que a ecologia, a biologia, ela tem esse impacto na nossa saúde, na nossa vida. E essa pessoa nada mais é do que o João Paulo Krajewski. João, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer. Obrigado, Marcelo. Olá a todos. Vai ser uma excelente conversa, com certeza, com um tema tão bonito como esse. Sem dúvida. Pessoal, para quem não conhece ainda o João é biólogo, mestre e doutor aqui pela Unicamp. Ele é produtor, cinegrafista, editor aí da Vida Selvagem. Apresentou o quadro do Domingão Aventura lá no quadro do Faustão. Ele trabalha e faz os seus trabalhos junto com Animal Planet, com muitas empresas importantes desse ramo. Tem artigos científicos publicados, livros publicados e um site maravilhoso com fotos lindas para quem quiser acessar lá www.jpkrajewski.com. Esse nome um pouquinho diferente aí, a gente está colocando aí para você ver e acessar lá aquelas fotos maravilhosas que ele tem. João, como que você se interessou por essa área? Eu sempre fui fascinado por biologia, por bichos, né? Desde moleque eu não podia ir para uma praia que eu queria levantar uma pedra, ver o que tinha embaixo. Então foi sempre uma questão de encontros com animais e aventura. E mais para frente, sobre fotografia, eu sempre também gostei da parte visual. Só que daí, na hora de escolher uma carreira, escolhi biologia, claro, pelo amor aos bichos. E ao longo ali da graduação na Unicamp, eu acabei conhecendo, que isso causa uma confusão muito grande, né? Conhecendo a ecologia. E muita gente confunde, né, o termo de um ecólogo com um ecologista. Isso é muito legal a gente colocar aqui, porque hoje minha formação acadêmica é como biólogo e ecólogo. E muita gente acha que ecólogo é um termo sinônimo de ecologista. O ecólogo é aquele que estuda a ciência da ecologia. Quando eu entrei na Unicamp, eu achava que eu ia me livrar de números e estatística e tudo isso, né, na biologia. E a hora que você vai estudar ecologia, você vê o quanto isso é importante. Então o ecólogo, ele estuda a relação dos animais com o meio ambiente e aprende muito conta, estatística, modelos de crescimento populacional, até ao estudar um desenvolvimento de um patógeno dentro de um corpo, de certa forma, é feito como ecologia, né? Então, existe essa distinção. Nem todo ecólogo, ele estuda, tem esse conhecimento de ecologia, que é o meu caso, mas nem todo ecologista, que seria o termo mais próximo a ambientalista, ele leva para isso, né? Ele é necessariamente um expert na área. Então, causa essa confusão. Mas, claro, as pessoas que estudam ecologia, os ecólogos, os acadêmicos, eles acabam sempre, de certa forma, se tornando ecologistas ou ambientalistas com conhecimento, mas é uma distinção muito legal. E o pessoal que te assiste aqui, que vê as fotos, as imagens ali, vê coisas incríveis ali, você com as baleias, você com onças, parece tudo muito legal, tudo muito bonito, mas deve ter aí também alguns perrengues, não tem não? Conta aí pra gente algumas curiosidades aí. Olha, eu vou contar duas histórias aqui. Uma história com um animal, para mim, um dos mais fantásticos do mundo, que são os gorilas. E depois uma outra história com pessoas mesmo, filmando costumes de pessoas. Mas eu realizei um sonho, isso foi em 2009, a primeira vez que eu fui para a África ver gorilas. Primeira vez eu fui em Uganda, depois eu tive o prazer de voltar para ver esses bichos em Ruanda. Mas em Uganda teve um momento incrível, porque lá você tem uma população, na divisa entre Uganda, Ruanda, Congo ali, uma população pequena. Na época, quando eu fui, eram 720 gorilas da montanha, estimado em 720. E as pessoas trabalham com essas famílias de gorilas da montanha com o turismo. Aliás, para quem é da área da saúde é muito interessante isso, tem todo um cuidado
para a proximidade do ser humano com o gorila, a gente pode trocar patógenos ali, passar doença um para o outro. Então, exigem em alguns momentos máscara, uma distância mínima para que você não passe doença para os gorilas tão raros lá. Mas a primeira vez que eu fui, o pessoal falava, gente, é uma caminhada, é morro acima, morro abaixo, é um lodo, floresta fechada. Inclusive a floresta onde eu fui chamava Floresta Impenetrável de Buindi, em Uganda, né? E eu dei uma sorte danada quando eu cheguei no parque. A família de gorilas estava muito próxima da entrada do parque. Então a gente começou a caminhada, eu achando que ia andar umas 10 horas. A gente andou 5 minutos ali. Foi uma coisa absolutamente fantástica ver esses bichos de perto. O líder da família, né, que é um gorila chamado Silverback, ele tem as costas prateadas. É quando o macho adulto passa de 12 anos, ele começa a mudar a cor da pelagem. E ele é o macho dominante, toma conta da família inteira. E quando eu chego de noite, o hotel era na margem da floresta. Quando eu chego ali, um outro hóspede falou, cara, os gorilas estão aqui do lado do quarto e tal. E os gorilas fazem uma caminha para dormir, é super bonitinho. Eles amassam assim o capim, fazem uma caminha para dormir. Então a gente ficou olhando de longe, viu ali a família. No dia seguinte, eu acordei 5 horas da manhã, escuro ainda. Falei, gente, eu não vou perder a chance de ver esses bichos de novo de jeito nenhum. E fui com a minha câmera com cuidado extremo, assim, mantive uma distância maior do que no outro dia, mas por 1 hora eu fiquei observando praticamente sozinho esses bichos, a família inteira, e teve uma cena que me marcou muito, que foi o Silverback, esse macho dominante, tinha uma trilha, e ele parou na frente, assim, são animais muito dóceis, né, se alimentam de plantas, de vez em quando pequenos insetos, e aí ele parou, assim, ficou bem na trilha me olhando, e atrás toda a família passou, ele escoltando a família, ele ficou me olhando assim para ver se não era uma ameaça. Foi o último momento que eu vi essa família de gorila e tem uma foto desse exato momento. Foi incrível ver esses bichos, né? O quão eles são parecidos com a gente, né? Os detalhes anatômicos, a mão, impressão digital, as unhas, a maneira como eles lidam uns com os outros. Então é muito bonito ver isso. Mas essa foi um encontro com um bicho. E outra coisa fantástica que eu fiz na minha vida, assim, talvez uma das memórias mais lindas, eu sempre fui também encantado por culturas humanas e a maneira como as pessoas vivem, principalmente populações isoladas, e li a respeito, mas é uma coisa que hoje está se acabando, né? É difícil você ir em algum lugar do planeta em que o homem já não construiu cidades e já está muito parecido com a nossa própria cultura aqui ocidental, né? Mas eu tive uma experiência que foi incrível, que foi no meio da Nova Guiné. A ilha da Nova Guiné fica logo ao norte da Austrália ali. É uma das regiões mais isoladas do mundo, preservadas ainda, floresta por tudo, montanhas muito altas, tem picos que chegam a 5.000 metros, bem na linha do Equador. E essa foi uma viagem realmente longa e foi um perrengue, um dos maiores perrengues que eu passei na minha vida. E a gente voou até uma cidade ao norte da ilha da Nova Guiné, depois pegamos outro avião para uma cidadezinha pequena, outro avião para uma cidadezinha menor ainda. O hotel que a gente ficou tinha um cano que você abria a água, você saía água barrenta num baldinho e servia para tudo, para banho, para privada, para tudo. Uma caminha pequenininha, o chão todo meio cheio de barro. Aí nós pegamos um barco, descemos um dia, um rio chamado Brasa, e aí chegamos numa pequena vila onde viviam algumas pessoas que já tinham saído da floresta, né? Que é de uma tribo chamada Korowai, que vive completamente isolado. E no outro dia a gente ainda caminhou um dia até chegar à primeira vila, que está sendo agora desabitada. Eles estão abandonando essas vilas e morando mais na beira do rio, em vilas construídas por missionários, etc., que estão indo para aquela região. Mas essas pessoas constroem casas, construíam, né, pelo menos no interior da floresta, a 30 metros de altura. E a gente conviveu, dormimos, foram 8 dias com essa tribo, observando, aprendendo tudo que eles fazem lá para viver. Então, a gente coletou insetos para comer, larvas de besouro, que eles abrem troncos podres para comer, água, para a gente tomar água. Lá eles tomavam água dos rios e foi um ano que estava muito seco, então a água estava bastante parrenta, água parada. Isso, para quem trabalha na área da saúde, né? Sabe o tanto de problema que pode ter, além de ser uma região ainda com bastante malária. Então foi muito interessante ver
a dificuldade que essas pessoas têm para viver lá, vários deles realmente bastante debilitados fisicamente, e a gente com cápsulas para tratar a água a gente colocava numa garrafinha plástica, você não enxergava o outro lado. Mas foi a primeira vez que realmente, quando a gente estava descendo o rio, a gente parou o barco sem nada planejado, sem nada combinado, e tinha uma pessoa, um homem com arco e flecha, abrindo uma tartaruga pelado completamente no meio daquela selva, e foi extremamente marcante para mim. Foi duro, foi a primeira vez que eu perdi 8 quilos em 10 dias de expedição, e com todo esse cuidado com a malária, a gente viu o que é o mundo ocidental, o que é o mundo que a gente criou com antibiótico. Então isso dá um insight interessante também em como que funciona o planeta. Caramba, sem dúvida. Imagina perder 8 quilos em 10 dias e realmente acho que até para fazer todas essas aventuras que você faz, não pode ter muito escolher, né? Se tem os besouros para comer ali, é o que tem e vamos para dentro, é isso? Sempre falei, nossa, gente, eu adoro culinária, adoro cozinhar, fazer um macarrãozinho, eu gosto de umas comidinhas bem requintadas, mas minha mãe fala que eu sou um avestruz, como de tudo, mas eu confesso que não me encantou muito a ideia né, eu sabia que a gente ia ter que comer algumas coisas diferentes, mas eles comem umas larvas de besouro desse tamanho. Eu sempre falei, gente, isso aí eu não como de jeito nenhum. Tem até um momento, foi muito curioso, tinha uma menininha, devia ter uns 5, 6 anos de idade, e ela pegou um gafanhoto desse tamanho e botava na boca para brincar, assim, sabe? Vinha rindo com aquele gafanhoto que muita gente aqui, né, na cidade sairia correndo de medo, e ela brinca com aquilo. Daí uns outros menininhos que estavam junto com a gente ali, né, os adultos abrindo aquelas troncos de palmeira podre, onde eles tiram uma larva de besouro para comer, eles colocam numa casca de árvore um monte, e a gente olhando aquilo com uma cara assim, né, será que eu vou ter que comer isso? E as crianças pegando com uma naturalidade assim. Então é muito interessante a gente ver, é uma questão cultural, né, e a fome quebrou essa barreira, confesso. O primeiro que eu comi, eu me senti um pouco estranho, foi desafiador. O segundo, depois eu já estava pedindo para quem não queria, manda para mim que eu tô com fome. Espetacular. Ô, João, diante de tudo isso que você está contando, essas experiências incríveis, qual que foi a importância de você ter feito um mestrado e um doutorado na sua área de ecologia? É engraçado, eu acho que muita gente pensa num mestrado, doutorado, ou em qualquer formação acadêmica, principalmente na parte de adquirir conhecimento. Então, claro que isso é fundamental, você ler, você ter informação, você guardar nomes, conceitos e tudo isso. Mas muita gente esquece que eu acho que o fundamental, principalmente na linha acadêmica de pesquisa, que faz o mestrado ou doutorado, é compreender, e isso demora, parece uma coisa simples, mas demora, é compreender como a gente pensa, como o conhecimento científico é formado. Como você, para responder uma pergunta muito simples em ecologia, você precisa de muito tempo, você precisa de coleta de dados, você precisa de estatística. E isso hoje eu acho que faz muita falta no mundo, assim, até para as pessoas, ao lerem uma informação nova, lerem uma notícia. Na área de saúde, então, que tem muita gente querendo dar pitaco em alimentação, isso, aquilo, e você ter esse conhecimento de como se gera o conhecimento que os médicos, né, dentistas aplicam, você entender isso também na área da ecologia, como é formado esse conhecimento, te deixa uma pessoa muito mais crítica. Questionar não é ofender, o questionar para o cientista é uma coisa fundamental, né? O seu bom cientista, ele quando um cientista prova que ele estava errado, ele fica feliz, ele falou, puxa, avançamos no conhecimento e com dados empíricos e tal. Então, eu acho que descobrir como são formados, como é criado o conhecimento através, né, do método científico, foi a coisa mais fundamental, porque isso você leva para a vida inteira, você aplica em outras áreas, e cada conceito que você adquire, cada coisa nova que você lê de uma forma crítica. Legal. Ô, João, e você, né, viajou muito, até estava aqui antes da gente começar falando que ano passado viajou 240 dias, você ficou fora viajando para fazer suas fotos, interagir. Acredito que você já deva ter visto muito o impacto, né, do ser humano nas diferentes, dentro do ambiente e dentro dessas sociedades aí que você mencionou. Como que a gente pode dosar
esse balanço aqui entre a nossa civilização, essa modernidade e a manutenção, né, do meio ambiente como um todo. E como que você vê isso? Isso é muito curioso, assim, de certa forma triste no começo, como eu falei, a gente tem, antigamente isso acontecia, né? Os documentários mudaram muito. Antigamente você pegava um documentário de natureza, quem assistiu, por exemplo, acho que em 99 que saiu, para mim, um documentário que mudou a história de documentários de natureza, que é uma série da BBC chamada Planeta Terra. Hoje eles já fizeram o Planeta Terra 2, tal. A gente, naquela época, é o 1. E você assiste aquele documentário, são imagens lindas de natureza, de elefantes da África, e você não vê o homem ao redor daqui. Então aquilo cria uma ideia utópica de que a hora que a gente sai da cidade, né, o meio ambiente está lá intacto e tudo que a gente consome aqui não tem impacto naquelas regiões. E na minha profissão, eu tenho que ir para todas essas regiões filmar. E como eu falei, gorila em beira de estrada, aí basta pegar qualquer voo, na verdade em qualquer país, mas no Brasil também, você olha pela janela, você vê a mão do homem ali, né? O homem mexeu, tem, né, plantações, estradas e por aí vai. Alguns lugares da Amazônia você passa aí horas voando, a floresta está lá. Mas você vê impacto de garimpo, isso eu vi muito também de pequenos aviões. O ano passado eu fiz, acho que 5 viagens para a Amazônia só no período seco. Eu fui para 4 estados, fui para a Amazônia, para Amazonas, fui para o norte do Mato Grosso, Pará, Rondônia. Então, todos esses voos, assim, a gente estava coberto de fumaça, de queimadas que vinham dali um pouco mais do sul, algumas da Amazônia também, né? E esse impacto chegava lá. Então, o meu mundo, ele de documentarista, ele me mostrou que o que está acontecendo aqui na cidade causa um impacto, né? Tudo que a gente consome causa um impacto maior do que eu imaginava. Depois, claro, a gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente sempre fala disso, né? Então tentar ter um impacto menor, mas eu acho fundamental hoje você ter ações de governos que controlam isso, porque jogar nas costas do cidadão toda a responsabilidade e esquecer que, né, os governos têm que investir mais em energia limpa, ter a noção dos impactos grandes que algumas empresas causam, e isso é fundamental para a gente poder diminuir um pouco esse impacto que a gente está tendo, que afeta qualidade de vida, afeta a saúde, afeta clima, né? Então, cabe a nós também cobrar os governos, grandes empresas e tudo isso, para que a gente possa diminuir um pouco o rumo que a gente está tendo no planeta. Sem dúvida. E até como você disse, isso tudo traz um impacto para a saúde humana, porque quando você tem uma nova civilização, uma nova pessoas ali abrindo uma floresta, por exemplo, você traz novas doenças, né? Você traz poluição que aumenta, traz doenças ligadas à poluição e por aí vai, né? Por isso que essa convivência boa, né, saudável entre o ser humano e o meio ambiente, a gente tem que achar o equilíbrio para o nosso futuro, inclusive, né? O que você falou é fundamental. A gente acabou de vir de uma pandemia aí e todo mundo ficou muito mais ligado nesse assunto, como que patógenos, como que vírus, bactérias, né, que acabam, às vezes, têm origem na natureza, chegam até a gente. Então, quanto mais descontrolado, agressivo é esse contato nosso com a natureza, a gente aumenta essa chance, né? E, claro, as nossas ações também acabam mudando a vida de animais incrivelmente. Você vê o impacto de mercúrio em rios, o que não causa isso na Amazônia, até inclusive na Indonésia, onde eu estava. Agora, se a gente não perceber, né, o ser humano gosta tanto de falar que é inteligente, né, tanto de falar que essa diferença entre nós e os animais, né, não é tão simples assim, mas o ser humano adora falar que é inteligente, mas chegou a hora da gente mostrar essa inteligência, conviver com o meio ambiente de uma maneira mais inteligente, mais controlada, segurar as nossas vontades e anseios aí e perceber que isso a longo prazo, se a gente não controlar, a gente vai, né, além do clima, tudo isso, para vocês aqui especialmente importante a área da saúde. Cabe a nós e acho que cabe também a gente cobrar de governos e de grandes empresas e por aí vai.
Isso aí. João, muito obrigado aí por essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que o seu trabalho é fundamental, né, nas suas imagens, nos seus documentários, para trazer essa consciência, né, para as pessoas, para que todos possamos, cada um fazer a sua parte, como você diz, os governos tentarem fazer a sua parte, para que a gente tenha aí uma vida no nosso planeta cada vez mais saudável e a gente possa subsistir com saúde para todos nós. Obrigado, parabéns por tudo, viu? Maravilha. Obrigado a vocês aí pelo lindo trabalho e para mim foi um prazer enorme. Legal, é isso aí. A função aqui do Mandicast é trazer informação para você. E aí a gente trouxe aqui o João com essas imagens, com essas histórias incríveis aqui sobre as suas viagens, né, o impacto aí da nossa sociedade nos meios ambientes. Se você gostou do nosso Mandicast de hoje, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da São Leopoldo Mandic ou também no Spotify. Um abraço!